Atos capítulo 7, versículo 60, e vamos adentrar o capítulo 8 e leremos também o versículo do versículo 1 até o versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, onde a palavra de Deus fala-nos assim: E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te glorificamos, nós te rendemos graças, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, nossas limitações, reconhecendo, ó Deus, nossa pequenez, Pai, sabendo, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer, e por isso, nesta ocasião, rogamos a Tua direção, Senhor, de modo, Pai, que tendo esse contato com a Tua santa palavra, possamos também compreendê-la, e compreendendo-a, ó Deus, venhamos a pô-la em prática para a glória do Senhor. Que Tu continues, ó Deus, a falar conosco de forma profunda, mediante a exposição da Tua palavra. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, é muito comum que nós empreguemos expressões para abrandar, para minimizar o impacto que algumas situações provocam em nós. Nós, por exemplo, não lidamos muito bem com a morte, isso faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando é a morte de um ente querido. Então nós usamos palavras para amenizar. Lembra que quando eu era criança, né, e não compreendia muito bem esse tipo de coisa, eu chegava dizendo: poxa, fulano morreu, né? E alguém sempre chamava a minha atenção dizendo assim: morreu não, faleceu. Então, não é a mesma coisa, né? Não morreu. Só que parece que alguns assuntos as pessoas tentam fugir deles, às vezes alterando palavras, às vezes fazendo sinais. As pessoas não querem tratar de alguns assuntos. Por exemplo, quando se fala sobre Satanás, né, há uma tendência também as pessoas fugirem e não quererem tratar disso, com a ideia de que a simples menção do nome de Satanás o atrairia ou atrairia alguma coisa ruim, algum malefício. Né? Tem gente que crê assim, né? Não fala esse nome ruim aqui não, faz isso não. Né? Mas sabemos que isso não tem nada a ver, né? Se a gente ler a Bíblia em voz alta, nós vamos falar Satanás muitas vezes, vamos falar diabo muitas vezes, né? Então, se você ler a Bíblia toda em voz alta, você vai repetir esse nome muitas vezes. Mas há pessoas que não querem se referir, então ficam evitando, sabem que o diabo existe, mas não querem nem mencioná-lo. Há inclusive quem busque cada vez mais apelidos, né? Quando eu era criança, diabo era diabo, né? Mas quando o tempo passou e agora tem capiroto, né? Tem vermelhinho, né? Tem umas coisas assim, né? Eu lembro que quando eu era criança a gente não queria nem falar o nome, então a gente só apontava para o chão, né? Com medo tremendo, né? Porque a gente não queria nem dizer o nome, não queria correr o risco. Também, como falamos, irmãos, há diversas circunstâncias para as quais nós buscamos palavras mais brandas. Nós dizemos que as pessoas bateram as botas, que partiram dessa para melhor, porque não queremos tratar disso, embora saibamos que tudo isso é verdade, todas essas coisas acontecem, mas nós não queremos tratar do assunto de forma mais aberta, porque essas verdades, elas não são tão populares, são verdades que muitos nem querem ouvir. Normalmente o marido, quando vai tratar com a esposa, né, falar com a esposa: olha, experimenta só, né, o marido faz um plano de um auxílio funerário e vai tratar, vai explicar para a esposa: olha, você vai fazer assim, ela não vai nem querer ouvir, né? Ela vai falar assim: que é isso, para com isso, né?
Não, fala desse negócio não. Mas são coisas necessárias, né? Embora seja uma verdade que na hora que o camarada morre, meu irmão, a mulher fica desesperada. E seria muito bom se ela soubesse o que fazer, tendo um auxílio ali de uma empresa, alguma coisa, saber como agir, mas a mulher não vai querer ouvir. São verdades impopulares. Também, no texto bíblico, há verdades tão impopulares que as pessoas não gostam de tratar. Há verdades que as pessoas preferem omitir porque elas não gozam de tanta popularidade. Sabem que é verdade, mas não querem tratar. E alguns tentam encobrir essa verdade com mentiras, né? E de modo que as pessoas preferem ouvir justamente o contrário daquilo que a Bíblia diz que é o fato, que é a verdade. Por isso, irmãos, nesta noite, quero falar com os irmãos exatamente sobre isso, sobre verdades impopulares. Verdades impopulares. E a primeira delas, à luz do texto que nós lemos, irmãos, é que a igreja é perseguida. A igreja de Cristo, ela sempre teve perseguidores e perseguidores cruéis. É interessante que quando nós olhamos para as estatísticas, irmãos, nós vemos que a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Só no ano de 2016 foram 90 mil cristãos assassinados. Não morreram naturalmente, mas foram assassinados por conta da sua fé. Entre 2005 e 2015 foram 900 mil cristãos assassinados por causa da fé. Então, às vezes nós ouvimos as pessoas falando sobre intolerância religiosa e apontam geralmente o cristianismo como sendo uma religião intolerante. Mas, irmãos, quem mais sofre com a intolerância, com a perseguição, são os cristãos. Ao longo da história, não há como negar a história. Os cristãos foram perseguidos pelos mais variados regimes políticos, sistemas religiosos. Há perseguição cristã em todo lugar, irmãos. Hoje, há pessoas morrendo por Cristo. Há uma estatística que diz que a cada 6 minutos um cristão morre. Então, nós pensamos, poxa, como nós podemos conceber a ideia de que ao nos tornarmos cristãos, nós não sofreremos mais em hipótese alguma? Isso não faz sentido. Veja, no texto que lemos, irmãos, nós vemos no versículo 60 que Estevão, ele se pôs de joelho, ele clamou com grande voz, ele orou por aquelas pessoas, mas embora ele tenha orado por aquelas pessoas para que Deus não lhes imputasse aquele pecado, ele não orou para que a perseguição não acontecesse. Porque tal como nós lemos no texto da liturgia, Mateus capítulo 10, a perseguição ela já havia sido anunciada por Cristo. O fato, irmãos, da igreja ser perseguida não significa que Deus falhou na sua proteção. Não, significa que Deus não mente. E que o que Ele falou realmente acontece. Só há um jeito, irmãos, de ser igreja e não ser perseguido. É só viver como o mundo vive. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Mas, naturalmente, olhando para o sentido contrário, aquele que quer viver de acordo com o mundo, aquele que não quer viver de maneira piedosa, e toda vez que nós falarmos em piedoso ou piedosa, nós não estamos nos referindo à compaixão, a ter pena dos outros, né? Quando a Bíblia diz assim que havia varões piedosos, a Bíblia está se referindo a pessoas devotas, pessoas comprometidas com Deus, pessoas reverentes, né? E não propriamente pessoas compassivas, né? Que também naturalmente vão ser, mas há essa aplicação, né, do piedoso como compaixão, como alguém que tem compaixão pelos outros,
mas há também a aplicação do piedoso como alguém de uma espiritualidade evidente, alguém que é devoto, alguém que está firme na sua fé, né? Alguém que está praticando ali a sua religião com intensidade. Então, irmãos, por que falei sobre religião? Por causa dos judeus. Nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 5, que havia varões piedosos ali dentre os que ouviram o sermão de Estevão, ou melhor, o sermão de Pedro. Bom, mas enfim, irmãos, nesse texto aqui em Atos capítulo 8, nós vimos que Estevão não orou para que não houvesse perseguição, e nós vimos que em Atos capítulo 8 a perseguição ela começa de maneira intensa. O texto diz que fez-se naquele dia uma grande perseguição. O termo aqui traduzido como grande é interessante. Hoje em dia, né, principalmente os mais jovens costumam usar algumas expressões assim para intensificar as coisas, assim, poxa, isso aí é mega difícil, né? Isso aí usa mega, usa super, usa, sei lá, tem umas outras expressões aí, mas mega às vezes aparece no vocabulário, mas mega tudo, né? E a expressão grega que aparece aqui traduzida como grande é justamente esse termo mega, né? Claro, né? Tem um S no final, mas a ideia é a mesma, né? Tem megas, né? Mas a ideia é essa, uma mega perseguição, uma perseguição intensa, uma perseguição de grandes proporções. É isso que o texto está falando. Então veja, essa é a primeira ocorrência no livro de Atos da palavra perseguição. É a primeira vez que aparece, né? Aparece o verbo, né, perseguir, aparece no capítulo 7, mas a palavra perseguição, esse substantivo, aparece aqui pela primeira vez em Atos capítulo 8, versículo 1, né? Grande perseguição. Depois só vai aparecer em Atos 13:50, a perseguição só aparece 2 vezes no livro de Atos, essa palavra. Mas, irmãos, embora a palavra só apareça 2 vezes, a perseguição está presente em todo dia. Como cristãos, irmãos, embora nós nem sempre apontemos isso ou aquilo como perseguição, sabemos que a perseguição é uma constante na vida daquele que vive piedosamente em Cristo. A Bíblia diz isso. A perseguição nem sempre vai ser violenta, nem sempre nós vamos tomar chicotadas ou de alguma maneira sermos agredidos, mas sempre haverá perseguição. Hoje sofremos, por exemplo, uma perseguição ideológica, né? A perseguição não é física, não tem ninguém te batendo porque você é cristão, mas há pessoas, muitas vezes, né, fechando portas, talvez por você ser cristão. Há pessoas, muitas vezes, te combatendo no debate por você ser cristão. Então nós vivemos isso, irmãos, com intensidade. Há pessoas criando leis para limitar a nossa liberdade, porque nós somos cristãos. Há pessoas querendo destruir a família. Por quê, irmãos? Por que há pessoas querendo destruir a família? Pastor, o capeta e tal. Não, irmãos. O próprio Jesus falou em João capítulo 15, se o irmão ler lá a partir do versículo 18, Jesus vai falar que nós somos perseguidos por causa da nossa identificação com Ele. A família é atacada porque a família ela é um retrato da cosmovisão, ou seja, da visão de mundo, a forma de enxergar o mundo dos cristãos. A família que as pessoas se referem como família tradicional é a família bíblica. Então é por causa da sua ligação com Cristo que a família é perseguida. É por causa da nossa ligação com Cristo que nós somos perseguidos e hostilizados algumas vezes. E não por causa de nós mesmos, até porque se formos perseguidos por causa de nós, então nós não devemos nos alegrar. Jesus disse que nós devemos nos alegrar quando as pessoas mentindo nos injuriarem, nos perseguirem por causa dele. Agora, não por nossa causa, mas por causa de Cristo. É por causa da nossa identificação com Cristo que as pessoas nos perseguem. E isso nos faz pensar, irmãos,
que, embora nós não vivamos essa perseguição violenta, nós também temos as nossas casas invadidas, justamente por causa dessa perseguição ideológica. Embora não haja indivíduos fisicamente adentrando o nosso lar, nossas casas são invadidas muitas vezes através da televisão, através do ensino para os nossos filhos no colégio. Nossas casas são invadidas até mesmo através dos aparelhos de celular. E tudo isso tem um propósito. O propósito de cada vez mais nos oprimir. Veja, a palavra perseguição, ela, no termo grego, dá essa ideia de oprimir alguém a fim de persuadi-lo a rejeitar a sua fé, ou perseguir alguém simplesmente por ser contrário à sua religião. Mas dá essa ideia de opressão, né? Dá essa ideia de fazer algo forçado. E o interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a perseguição, ela foi contra a igreja. O texto não diz que a perseguição foi contra os amigos de Estevão, né? Contra aquela turma que andava com Estevão, os demais não, mas contra a igreja. O texto diz que somente os apóstolos, eles não foram expulsos, não foram dispersos. A igreja sofreu aqui, irmãos. A graça do povo, que a gente vê em Atos capítulo 2, né, que eles caíram na graça do povo, ela não aparece aqui. Que diferença há de Atos, a partir de Atos 7 e Atos 8 para Atos capítulo 2? E aí nós vemos, irmãos, que nós não podemos parar em uma parte da história. Há momentos que a igreja ela vai realmente viver uma boa relação com os de fora. Mas isso não dura para sempre, porque a perseguição é uma realidade da vida da igreja. Não a igreja local, simplesmente, mas a igreja de Cristo. Isso nós, por sermos igreja, onde quer que estejamos, seremos perseguidos por nossa fé. Sempre haverá alguém interessado em oprimir o cristão, tentar fazê-lo negar a sua fé, tentar fazê-lo relativizar a sua fé, que tem sido uma estratégia empregada com muita frequência. As pessoas querendo fazer com que nós neguemos o nosso Deus, simplesmente por não falar dele, por não expor a nossa fé nele. E isso, essa ditadura do relativismo, ela muitas vezes acaba adentrando o seio da igreja. As pessoas acham que não podem falar de Jesus porque podem vir a ofender as pessoas. Colocaram isso na nossa cabeça, irmãos, que pregar o evangelho é ofender os outros. Mas quando nós olhamos para a mensagem do evangelho, irmãos, a mensagem do evangelho é ofensiva mesmo. Que isso, pastor? Ela vai dizer assim: olha, você é pecador, miserável. Mas isso não significa que você não possa pregar. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos coisas que não queremos ouvir, mas por ser politicamente correto, as pessoas querem enfiar a goela abaixo, né? Nós ouvimos coisas que não queremos. Às vezes, irmãos, a gente só quer assistir um bom filme, e o filme está se desenrolando, a coisa está indo bem. De repente, irmãos, acontece uma coisa que não tem nada, não influencia em nada na trama do filme, não tem nada a ver com a história, mas acontece. Um ato sexual explícito, ou palavras impróprias sendo proferidas. Nós não queríamos aquilo, nós queríamos a proposta do filme, mas acabamos ouvindo aquilo ou assistindo por ordem. Claro, você pode desligar, mas as coisas às vezes são rápidas, e quando você vê, já passou. É lamentável, mas é uma guerra ideológica, é uma guerra pela verdade. Enquanto aqui, no livro de Atos, nós vemos essa perseguição violenta, nós vemos na atualidade uma perseguição ideológica. Mas a verdade é que a igreja é perseguida. Pode ser que você tenha problemas com a sua família por causa da sua fé. Jesus falou isso. Jesus falou assim: olha, eu não vim trazer a paz. Claro, isso num contexto bem específico. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34,
contexto bem específico, Jesus fala sobre isso, eu vim trazer a espada. Ele estava falando das relações familiares que entrariam em conflito por conta da fé cristã. E nesse mesmo contexto ele diz, olha, aquele que não me amar mais do que a seu pai e sua mãe, não tem parte comigo. Então, nós podemos ter problemas por causa da nossa fé, problemas com a nossa família, mas é muito melhor e muito mais fácil dizer e ouvir, olha, vem para Jesus que agora tudo vai dar certo na tua vida, vem para Jesus que agora você vai ter paz e harmonia no seu lar. Mas se alguém disser, olha, pode ser que você vindo para Jesus, o seu lar tem um campo de batalha. Quem é que vai dizer isso? As pessoas não querem ouvir, mas essa é a verdade. Porque por conta da fé, muitas pessoas tiveram que deixar suas casas. Por conta da fé, muitas pessoas foram espancadas. Por conta da fé, muitos morreram por amor a Cristo. A perseguição da igreja é uma realidade. Então, mais do que dizer que você é um campeão, você é um vencedor, que vem para Jesus que vai dar tudo certo, devemos falar a verdade, ainda que essa verdade seja impopular. A igreja é perseguida. Vem para Jesus, Ele vai estar contigo o tempo todo, mas no mundo você vai ter aflições. O Senhor, Ele vai estar com você, mas não vai ser fácil. A igreja é perseguida. Segunda verdade, igualmente impopular, é que os crentes morrem. Isso é óbvio, né? Todo homem morre, mas essa verdade, irmãos, ela não é tão popular, porque, veja bem, as pessoas, como falamos no início, não lidam bem com a morte. As pessoas querem que os seus entes queridos, por exemplo, vivam para sempre. Há pessoas, inclusive, que quando o ente querido parte, diz, agora eu não terei mais Deus, porque se Deus fosse bom, não teria levado o meu ente querido. Isso faz a gente pensar também, porque, poxa, peraí, quando a mãe do outro morreu, Deus existia. Agora, quando a tua mãe morreu, Deus não existe mais? Parece que nós queremos que Deus faça somente a nossa vontade. Mas a verdade é que as pessoas morrem. E o crente também. O crente fica doente, o crente morre. Irmãos, e a morte de Estevão aqui foi uma morte violenta. E o crente morre de maneira violenta também. O crente morre às vezes com sofrimento também. Que é isso, pastor? Sim. O crente, ele segue as pisadas do seu mestre. Jesus sofreu. Nós carregamos a cruz, seguimos em frente, seguindo as pisadas do nosso mestre. Quando nós lemos o texto, irmãos, o versículo 60, mais uma vez de Atos 7, o texto diz que Estevão, tendo sido apedrejado, tendo orado, ele adormeceu. Há quem pense que a morte é, na verdade, a transferência para um estado de animação suspensa. Sei lá, como se a pessoa estivesse numa... Tem esses filmes que a pessoa fica congelada, como se a pessoa estivesse congelada e ela está dormindo. Tem gente que pensa assim, né? A doutrina do sono da alma. Mas no texto, no mesmo texto que diz que Estevão adormeceu, Estevão tem aquela visão na qual ele avista Jesus de pé, dando-lhe as boas-vindas, pronto a recebê-lo. O que indica, irmãos, que ao fechar os olhos ali, ele estaria abrindo os olhos da eternidade. O próprio Jesus, em João capítulo 11, a partir do versículo 11, ao falar sobre a morte de Lázaro, ele diz, olha, Lázaro dorme. E aí, só para os irmãos entenderem que ninguém tinha essa ideia de que a morte ia ficar dormindo, os discípulos não entenderam. Eles ficaram pensando, poxa, mas se está dormindo, então vai ficar tudo bem.
mas o evangelista João ele faz a observação que Jesus falava a respeito da morte. E depois, nos versículos seguintes, Jesus diz claramente: Lázaro morreu. E aí eles entendem do que Jesus estava falando. A Bíblia usa muitas expressões idiomáticas, expressões que só fazem sentido naquele contexto linguístico, como nós temos as nossas, né? Poxa, há expressões que nós temos aqui que pessoas de outras culturas não vão compreender, né? Se você falar assim, poxa, fulano está matando cachorro a grito, o pessoal, caramba, o cara é bravo, né? Sai gritando, o cachorro morre, né? Então, mas é uma expressão idiomática, que significa uma outra coisa. Da mesma forma, irmãos, hoje, na pregação pela manhã, nós citamos uma dessas expressões. Estevão estava pregando, e o texto grego diz que, enquanto ele pregava, o coração dos seus ouvintes ia sendo cortado. Obviamente, isso não era literal, ele não estava cortando o coração, mas apenas ferindo as suas consciências, machucando, né? Embora eles não tenham sido. Mas aqui nós vemos mais uma dessas expressões: adormeceu, mas apontando para a realidade da morte. Porque o crente morre, irmãos. Estevão morreu e a igreja não teve a expectativa de que ele ressuscitasse. Isso fica evidente na atitude desses varões piedosos. Não houve em momento algum a expectativa de que Estevão fosse ressuscitar, e foram providenciar o sepultamento. Embora a igreja pregasse a ressurreição de Cristo, embora Cristo tivesse ressuscitado Lázaro, eles não criam que todo crente tinha que ressuscitar imediatamente. Eles acreditavam na ressurreição do último dia, assim como nós. Mas eles não acreditavam que o crente tinha que ressuscitar de imediato, que o crente não podia sofrer, que o crente não ficava doente. Eles não acreditavam nesse negócio, irmãos. Esses varões piedosos, eles providenciaram o sepultamento de Estevão. O texto diz que fizeram sobre ele grande pranto. Eles choraram, eles lamentaram, derramaram lágrimas, porque o crente sofre. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Há quem diga, irmãos, que esses varões piedosos não eram cristãos, mas eram judeus, uma vez que lá em Atos 2,5 nós vemos os judeus sendo identificados como varões piedosos. Em Lucas 2,25 vemos também uma identificação de um homem judeu ali como varão piedoso, mas certamente esses homens não eram judeus. Até porque quando avançamos um pouco mais, nós vemos lá em Atos capítulo 22, versículo 12, que essa palavra piedoso é usada em relação a Ananias, um cristão. Além disso, embora fosse permitido sepultar aqueles considerados criminosos, os blasfemadores, entre outros, Estevão estava sendo considerado um blasfemador, embora fosse permitido, tinha uma literatura judaica chamada Talmud que proibia que os criminosos, os blasfemadores, fossem lamentados, ou seja, que se pranteasse, que se tivesse todo aquele cerimonial que era comum, onde as pessoas choravam, lamentavam. Isso era proibido. Mas esses homens não se importaram com essa proibição e lamentaram Estevão. Há quem queira crer também, não os fizeram por protesto. Não, irmãos, eles eram cristãos. Eles se importaram ali em fornecer um cerimonial fúnebre, em providenciar, porque eles reconheceram que tudo aquilo era uma atrocidade, mas entenderam que Deus ainda estava no controle, porque o pranto deles não significa desânimo. Se os irmãos perceberem mais à frente, nós vemos que a igreja, a partir daí, a igreja avançou. Eles seguiram em frente pregando, a vida continuou. Eles prantearam os seus mortos, mas seguiram em frente anunciando a vida. Seguiram em frente falando do Evangelho. Isso tudo, irmãos, e é interessante porque em Atos 1,8 Jesus disse que eles deveriam pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. E agora sim é que eles vão para Samaria. Eles ficaram limitados ali a Jerusalém, mas agora
quem diga também que quando a igreja não quer cumprir Atos 1:8, ela tem que enfrentar Atos 8:1, porque a perseguição é inevitável. E a igreja praticamente foi forçada, impulsionada a evangelizar. Agora, alguns irmãos, diante da morte dos crentes, alguns, como falamos, entram em parafuso, não conseguem compreender como o crente pode morrer e como eu posso continuar com a minha fé, ainda que as pessoas que eu amo morram, partam. E acham que a morte de um ente querido significa, na verdade, a ausência e a ineficácia de Deus, quando é justamente o contrário. O fato dos cristãos morrerem evidencia que Deus não mente. Porque tal como nós lemos em Mateus capítulo 10, também em Mateus capítulo 24, nós vemos que o texto bíblico diz que os cristãos seriam mortos, odiados. E agora Estevão foi assassinado. A palavra se cumpre. Mostra que Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. A palavra se cumpre. O fato das pessoas morrerem, irmãos, mostra que Deus é verdadeiro, porque Ele aplicou a sentença da morte ao pecado. Depois da queda do homem, agora a morte é uma realidade. Não só a morte espiritual, mas também a morte física. E a morte física é uma testemunha da universalidade do pecado. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos morrem. Logo, todos são pecadores. Agora, o que chama a atenção, irmãos, é que, além de morrer, o homem também mata. Os homens também matam Estevão. O fato de Estevão morrer revela que também Estevão era um pecador, ainda que fosse regenerado, mas estava num processo de santificação. Havia esse alcance ainda, essa evidência do pecado, né, que é a morte. Mas a crueldade daqueles homens retrata ainda com maior intensidade a queda do homem. Porque, irmãos, o homem caiu em Gênesis capítulo 13. E no capítulo seguinte, irmãos, o que nós vemos? Nós vemos um homem matando outro homem. A motivação religiosa. Que é isso, pastor? Não foi a inveja. Inveja de quem? Abel ofereceu o sacrifício e Deus se agradou. O texto não diz como isso foi percebido, mas diz que Deus se agradou. Caim ofertou do fruto da terra, mas isso não agradou o Senhor. E por conta dessa questão da relação com Deus, por conta da relação de Abel com Deus, ele foi assassinado. E aí nós voltamos para Atos capítulo 7, irmãos, e vemos que por conta da relação de Estevão com Deus, ele foi assassinado. É o mesmo homem caído atuando, matando o seu semelhante. Há quem entenda, embora o texto não diga isso, que em Gênesis 4, Caim mata Abel com uma pedra. É possível. Em Atos 7, Estevão é assassinado por apedrejamento. Então essa expressão da maldade humana mais uma vez se manifesta. O homicídio com motivações religiosas. Mas, irmãos, tudo isso mostra que Deus estava certo desde o princípio, que a palavra de Deus é verdadeira, porque tudo isso Deus mesmo já anunciara. O próprio Jesus falou que no coração do homem vivia o homicídio, o adultério, Mateus 15:19. Mas só que diante da morte, irmãos, há muitos que veem a morte como perda.
Claro, é uma perda para quem fica, mas muitos veem a morte como uma perda para quem vai. Coitado, morreu. Muitas vezes é tão novo, como se o que ele tivesse para viver neste tempo fosse superior ao que ele está gozando na eternidade, se assim for frente. Acabamos vendo a morte como uma fatalidade, mas a morte do crente, irmãos, ela é diferente. O Salmo 116, versículo 15 diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A morte do crente é diferente, porque quando o crente morre, como falamos pela manhã, ele vai ao encontro do seu Senhor nos céus. Essa é a diferença, irmãos. Os crentes, eles são perseguidos por conta da sua identificação com o Mestre, e eles vencem do mesmo jeito que o Mestre venceu. Cristo disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E Cristo venceu o mundo passando pela cruz. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz que os servos de Deus fiéis, eles vencem o dragão pela palavra do testemunho, e porque não amaram a sua vida até o fim, até diante da morte. Eles não amaram a sua vida, mas eles amaram o Senhor. Então a morte do crente é diferente. Irmãos, nós sofremos, nós lamentamos, como diz o texto. Eles prantearam o Estevão, eles lamentaram, mas sabiam que isso fazia parte da caminhada. Todos eles também morreram com o passar do tempo, alguns foram assassinados, mas isso fazia parte da caminhada. Todos eles sabiam, tinham a convicção de que iriam encontrar com Deus nos céus. Essa tem que ser a nossa convicção. Vamos enfrentar situações difíceis, irmãos. Não dá para nós falarmos diferente, porque se nós não fizermos assim, fizermos como outros fazem, vai dar tudo certo, você vai vencer, você é o campeão, a coisa vai ser boa. Quando você enfrentar a dificuldade, você vai dizer: mentiram para mim, porque a dificuldade ela vem, nós lidamos com ela. Vem a perseguição, vem a morte, são facetas das aflições que nós enfrentamos neste mundo. Perseguição a partir dos nossos entes queridos. E em todas essas coisas, irmãos, nós continuamos mais do que vencedores por aquilo que nos amamos. Porque nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Permanecemos vinculados com Cristo, apesar das circunstâncias. Permanecemos vinculados com Cristo, ainda, irmãos, que a nossa vida esteja por ser ceifada. Mantemos os nossos olhos no céu, porque o Senhor está conosco. Ainda que os nossos familiares partam, ainda que nós passemos dificuldades em razão de perseguição ou de qualquer outra coisa, nos mantemos vinculados com Cristo. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, terceira verdade impopular, é que até os piores criminosos podem ser transformados. Embora isso pareça algo evidente na pregação evangélica, na mente de alguns a coisa não é tão evidente assim. Já ouvi evangélicos questionando, mas peraí, eu vejo às vezes o camarada falando que já matou, que já roubou. Realmente, abrindo parênteses, realmente essa coisa é meio esquisita, né? Às vezes tem uns testemunhos estranhos que o cara fala que já matou, estuprou, fez um monte de coisa, e às vezes eu me pergunto: por que esse cara não está na cadeia então? Ele fez tanta coisa, né? Ele está lá dando testemunho, né? Mas não duvido que o indivíduo tenha se convertido. Mas uma coisa é a conversão, outra coisa são os acertos que precisam ser feitos com a justiça, né? Se eu matei, roubei, estuprei, meu irmão, vai se entregar. Que isso? Foragido? Né? Foragido pregando. Então é uma coisa esquisita que a gente ouve por aí, né? Mas um personagem que se destaca aqui nesse relato é Saulo. Aparece no finalzinho do capítulo 7 de maneira meio tímida, aparece já aqui mais atuante no capítulo 8, consentindo na morte de Estevão, mas também assolando a igreja.
Saulo é, na verdade, uma evidência de que Deus pode transformar até o pior dos pecadores. Porque se nós olharmos para o que ele estava fazendo na igreja, irmãos, nós vamos perceber que ele estava fazendo maldades, né? Em Atos 26:10, por exemplo, o próprio Paulo ele diz que ele votava em favor da morte de muitos cristãos. Ele diz, olha, que votava a favor. Porque naquela época fazia-se julgamentos, muitas vezes com base em votos, com pedras, né? As pedras brancas absolviam, as pedras pretas condenavam. Então Paulo era aquele que pegava uma pedra preta e condenava as pessoas à morte. Mas veja, algo que impressiona, versículo 3 diz assim: e Saulo assolava a igreja. Talvez na sua Bíblia esteja devastava, né? Porque era exatamente isso que Paulo fazia. Mas quando nós avançamos mais, o texto diz que ele entrava pelas casas e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Essa palavra traduzida como arrastava, ela vai aparecer lá em Apocalipse 12, quando o texto diz que o dragão, ele, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. E isso, de maneira simbólica, né, aponta para a ferocidade e para o poder destrutivo do dragão, né? Para o dragão mostrando que tem poder, a sua ferocidade, brutalidade. Paulo, aqui ele age de forma semelhante, sendo ali naquele momento um instrumento de Satanás, assolando a igreja. Veja que coisa terrível. O texto faz questão de mencionar que ele arrastava homens e mulheres, não só homens, mas mulheres também, e os encerrava na prisão. Irmãos, imagina só você ser retirado da sua casa. Você está hoje, irmãos, o nosso lar é o lugar onde nós normalmente ficamos mais à vontade, relaxados. Imagina você na sua casa, deitado no sofá, assistindo TV, e alguém adentra invadindo a sua casa e te arrasta para fora e te lança na prisão, separando a família. Que coisa terrível. Os cristãos enfrentaram isso. E Paulo foi uma das pessoas que realizou isso. Mas esse mesmo Paulo ele foi transformado. Deus o modificou. Ele nasceu de novo. Mas há quem creia, irmãos, que isso não é possível em todos os casos. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha só, pastor, mas eu acho que o homossexual não tem como não. Aí o senhor vai me desculpar, mas não tem jeito não. Mas, poxa, o pecador, de um modo geral, ele está numa condição ruim. Não precisa ser homossexual para dizer que está numa condição pior. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós pensarmos assim, nós estamos fazendo diferença entre um e outro, coisa que Deus não fez. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para que todos mostrassem misericórdia. Então, é possível sim que um homossexual se converta, assim como é possível que um heterossexual se converta. É possível que um traficante se converta, da mesma forma que é possível que um cidadão de bem se converta. Porque a questão não é quem somos ou o que fizemos, mas quem Deus é e o que Ele faz. Por isso não podemos duvidar da possibilidade da conversão de quem quer que seja. Devemos crer, e crendo assim é que devemos apresentar o Evangelho. Agora, algo também que chama a nossa atenção nesse texto é que no livro de Atos, poucos versículos são dedicados à vida anterior de Paulo. Na verdade, 15 versículos dedicados à vida anterior de Paulo. O discurso de Paulo no Areópago, só o discurso de Paulo no Areópago tem 10 versículos. Isso mostra para a gente, irmãos, que a Bíblia está muito mais preocupada com a nova vida, com a nova criatura, do que com aquilo que vivemos anteriormente. O próprio apóstolo
Paulo, ele escreveu 13 cartas. A maior parte aí, uma grande parte aí do Novo Testamento. Paulo, em suas cartas, ele, em apenas 17 versículos, ele fala sobre a sua vivência anterior. Mas, irmãos, sabe quantos versículos Paulo escreveu? Só Romanos tem 433 versículos. Paulo escreveu 2016 versículos, mas só em 17 ele fala do que ele viveu anteriormente. Isso nos leva a perceber um contraste, né? Porque na atualidade parece que se dá muito mais ênfase ao que a pessoa fez antes do que aquilo que Cristo fez na vida dela e como ela vive daqui para frente. Parece que é mais importante saber os detalhes de como o cara assassinou alguém ou estuprou alguém do que saber como ele tem vivido na sua relação com Cristo. Parece que é mais importante ouvir todas essas coisas do que ouvir o Evangelho, ouvir detalhes sobre trabalhos de macumba, de feitiçaria, do que ouvir a boa notícia da salvação. Irmãos, nós não precisamos disso. Veja, grande parte do Novo Testamento é dedicada a tratar da obra redentora, da nova vida que Deus concede aos crentes, e não daquilo que os crentes viveram antes. Por isso que Paulo, ele faz questão de afirmar em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram, tudo se fez novo. O que é velho já passou, agora tudo se fez novo. Então não importa o que nós fizemos no nosso passado, não importa o que nós fizemos de errado, onde nós tropeçamos, os detalhes das nossas falhas. O que importa é a obra que Deus realizou em nossas vidas. Às vezes, irmãos, nos lamentamos por anos por conta de erros cometidos lá no passado, e às vezes não conseguimos largar essas falhas, esses erros, esse auto-martírio. Mas na verdade devemos abraçar a nova natureza que Cristo nos deu e olhar para o futuro, olhar para o céu que nos aguarda, e com esse olhar manter os pés no presente, fazermos a obra de Deus a fim de glorificar o nome dele e não o nosso. Porque muitas vezes, irmãos, parece que esses testemunhos, às vezes, focando na antiga natureza, visam destacar o homem de alguma maneira. Mas a antiga natureza, irmãos, para o crente verdadeiro, irmãos, ele não quer nem lembrar disso. Ele não tem sua memória apagada, mas ele não tem prazer naquele passado. O seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então, irmãos, vemos que Paulo, embora tenha perseguido a igreja, embora tenha sido um assassino, Deus o transformou, e Deus pode transformar qualquer pessoa. Daí a necessidade de nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, não importa quem seja o assassino, o estuprador, o traficante ou o cidadão de bem. Devemos pregar a todos, sem distinção, sem acepção. Ainda que essas verdades não sejam tão populares, ainda que alguns não queiram crer que há conversão de verdade em toda a espécie de pecador, ainda que alguns não queiram admitir a verdade de que a igreja é perseguida, não queiram nem ao menos falar sobre a verdade de que os crentes morrem, irmãos, essas verdades, embora sejam impopulares, elas são verdade, e são verdades bíblicas. Não podemos negar isso, e não podemos ser cristãos abrindo mão dessas coisas, porque elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte da nossa compreensão da Bíblia, nossa compreensão do Evangelho.
Porque não há como, irmãos, nós pensarmos no Evangelho, pensarmos na igreja e não pensarmos em perseguição. Não há como nós pensarmos no Evangelho, na igreja e não pensarmos na morte, porque isso faz parte também da vida da igreja. Não há como nós pensarmos em todas essas coisas e não pensarmos na conversão de qualquer pessoa, porque sabemos que Deus é plenamente capaz de transformar o homem. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, por tua bondade, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é quem torna possível todas as coisas. Se não fosse o Senhor, ó Deus, nem estaríamos aqui. Te agradecemos, Pai, pela chuva, pois sabemos, ó Deus, da necessidade de regar a terra. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que alguns aguardavam ansiosamente, ó Deus, essa chuva. Pedimos ao Senhor, Pai, que Tu estejas, ó Deus, consolando os corações daqueles que, em razão da chuva, têm enfrentado dificuldades, que Tu supras as necessidades e que assim tudo seja solucionado. Meu Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, a nos guiar, Senhor, a falar conosco e através de nós. Ó Deus, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.